E para falar sobre esse assunto, nós convidamos os deputados Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro. Tudo bem aos senhores? Muito bem-vindos aqui ao CNN Dois Lados. Conversamos hoje com um petista e um deputado do PL para ouvir as opiniões diferentes sobre a reforma tributária. A gente sabe que não tem texto perfeito, então eu vou pedir respostas curtas dos senhores para que a gente possa fazer mais perguntas. O que tem de melhor e pior nesse texto da reforma tributária? Começando com o Reginaldo Lopes, que foi coordenador do grupo de trabalho que discutiu várias versões, ideias da reforma tributária na Câmara. Deputado. Olá, Basília. Olá, Altineu. Na minha opinião, essa reforma vai reconectar o Brasil com o modelo internacional. É, de fato, depois da redemocratização, a mais ousada reforma estruturante para o setor econômico brasileiro. Vai dar à economia brasileira eficiência, dinamismo, dar o direito da economia interna a competir contra os importados e, ao mesmo tempo, tirar o Brasil de uma situação primária exportadora para transformar o Brasil um país exportador com valor agregado. O Brasil já teve 4% do PIB mundial e hoje tem 2,2%. Então, essa reforma é uma reforma do ganha-ganha. O Brasil vai crescer, vai gerar renda para os mais pobres, a renda per capita nos próximos 10 anos vai aumentar em R$6.000. Há uma perspectiva de crescimento econômico só por ganho de competitividade, de eficiência de 1,2 a 2,0 da economia ano, e com certeza pode gerar em 10 anos 12 milhões de novos empregos, além de devolver dinheiro para os mais pobres. Então, a reforma tributária, o Brasil cresce, na minha opinião, todos ganham. Deputado, então o senhor só vê o lado positivo dessa reforma tributária, né? Eu vou passar aqui a mesma pergunta para o Altineu Cortes, saber dele o que tem de melhor e pior nesse texto, sob a sua perspectiva. Olha, em primeiro lugar, bom dia, Basília, bom dia, deputado Reginaldo. A reforma tributária, pelo lado da simplificação dos impostos, eu acho que é um avanço, mas não há nada a se comemorar nessa reforma tributária, porque para que nós possamos ter um futuro de desenvolvimento no Brasil, nós precisamos ter menos carga tributária. E essa reforma tributária, ela traz a maior carga tributária do mundo. Então, por um lado, na simplificação dos impostos e conectar com outros países em desenvolvimento neste modelo, eu concordo, porque o PL sempre defendeu a reforma tributária. Agora, uma reforma tributária que chega ao final com a perspectiva de cobrar o maior imposto do mundo, é uma reforma tributária que não vai dar bom resultado para a população brasileira. Nós estamos torcendo para que a gente tenha o que o governo está prometendo, de resultados positivos, mas nós não acreditamos nisso. E por isso o PL foi contra, porque os números, o tributo aumenta no bolso do cidadão brasileiro. Deputado Reginaldo Lopes, até para colocar sob perspectiva esse argumento que é da oposição de que estamos prestes a aprovar uma reforma tributária com o maior imposto, seria equiparável à Hungria. Estamos nesse nível mesmo, top 1 da carga tributária mundial? Quais são os dados que o senhor tem a apresentar e até o custo-benefício, né? Quais são os benefícios de se pagar, então, um imposto agregado, ou seja, essa reorganização que você sai de 5 para 2 impostos, porque organizar essa sopa de letrinhas pode significar até uma redução da carga tributária. Qual a avaliação que o senhor tem disso? Então, Basília, o Brasil cometeu um erro histórico. Ao invés de tributar renda e patrimônio, o Brasil tributou os mais pobres e tributou de maneira covarde. Um imposto por dentro, um imposto escondido, um imposto embutido, sem que o cidadão saiba que ele está pagando imposto. E quem paga imposto sobre consumo são os mais pobres, que ganham até 2 salários mínimos e gastam todos os seus recursos, toda a sua renda no consumo. Agora, nós vamos diminuir para 90% do povo brasileiro, porque nós estamos criando uma alíquota reduzida de 40%, de 60% de redução para os produtos que são comprados, consumidos
pelos mais pobres, como a cesta básica nacional, que vai ser zerada, como medicamentos, como educação, saúde, alguns serviços que tem o setor privado, complementa o setor público, transporte coletivo. Então, a carga tributária ela será reduzida para 90% da população brasileira. E, no geral, nós vamos sair de um IVA que é por dentro de 35% para um IVA por fora que vai ser de 25% a 27%. Então, mesmo no conjunto da carga tributária, nós vamos reduzir, porque nós estamos distribuindo a carga tributária. Nós não vamos separar mais o que é mercadoria, o que é serviço. E nós vamos cobrar de todo mundo. Nós vamos combater a erosão e a elisão fiscal e nós vamos conseguir ampliar a arrecadação, diminuindo a carga tributária. Então, com certeza, nós vamos reduzir a carga tributária para 90% para os mais pobres. Inclusive, Basílio, nós vamos devolver dinheiro para a mãe negra, solo, 3 filhos, que hoje recebe do governo, da mão esquerda, o Bolsa Família, e o sistema tributário tira, cobrando imposto escondido desta mãe. Nós vamos devolver o dinheiro desses impostos para essa mãe negra, solo, 3 filhos, para os mais pobres. Então, eu acho que é um avanço do ponto de vista progressivo a reforma sobre o consumo. É isso que a gente entrega aqui no CNN Dois Lados, o mesmo assunto, visto sob perspectivas diferentes. Então, eu vou jogar a palavra agora para o senhor deputado Altineu Cortes. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, divulgou nesta semana que a gente poderia fechar essa reforma tributária com uma alíquota semelhante à dos países desenvolvidos, algo como 21,7%, e não entre 25% e 27%, como o deputado Reginaldo Lopes trouxe. O que o Congresso, especificamente a Câmara dos Deputados, ainda pode fazer hoje para reduzir as exceções do texto que acabaram levando essa alíquota mais para cima? O que o senhor acha que ainda dá para ajustar no texto da reforma tributária? Deputado Cortes. Olha, eu acho que depois dessa aprovação nós vamos ter aí discussões sobre esse número do imposto que o Brasil quer cobrar, mas eu fico bastante preocupado, porque quando eu concordo com o deputado Reginaldo, quando, obviamente, é essa que o PL defende, que a população, sobretudo aqueles que mais precisam, paguem menos imposto. Mas o Brasil precisa se livrar, e as pessoas não querem receber Bolsa Família. As pessoas querem desenvolvimento e emprego. E quando você coloca o maior imposto do mundo sobre, por exemplo, os prestadores de serviço, que geram milhares de empregos no Brasil, vai aumentar a carga tributária sobre aquele que contrata as pessoas. Então, nós vamos entender que o Brasil precisa se livrar, as pessoas precisam se livrar, as pessoas recebem o Bolsa Família por necessidade, mas se a pessoa pudesse receber um emprego e não o Bolsa Família, eu tenho certeza que ela iria preferir. O Brasil precisa se desenvolver, precisa gerar emprego. Nos últimos 3 meses, dados de agora, a prestação de serviço caiu 2,3% no Brasil, a atividade de prestação de serviço. Imagina com esse aumento da carga tributária. Então, obviamente, o PL vai batalhar e lutar sempre para que esse IVA aconteça num patamar mais baixo. Mas a gente fica preocupado, porque o governo não passa segurança. Você sabe, por exemplo, a questão do déficit. No início, há meses atrás, o governo vinha discutindo déficit zero para 2024 e agora já se fala num déficit gigantesco, bilionário. Quer dizer, em meses, a posição do governo, os números não fecham. Você imagina uma reforma tributária com complexidade dessa, o que a gente está enxergando nos traz muita preocupação. Depois de mais de 30 anos de discussão, o Congresso, o Brasil, como um todo, nunca esteve tão perto da aprovação de uma reforma tributária. É como se vocês, legisladores, o governo também, tivessem ido a um mercado e olhado ali na prateleira de serviços, de produtos, o que pode pagar mais ou menos imposto. Para fechar esse CNN Dois Lados, eu gostaria de saber dos senhores o que definiu o setor melhor ou mais estratégico para pagar um imposto menor,
né? Quais foram os critérios, na sua avaliação, deputado Reginaldo Lopes, deputado Altineu Cortes, que explicam por que esse produto vale mais e esse produto vale menos diante da carga tributária? A gente fecha assim o CNN dois lados. Então, Basília, nós aqui na Câmara nos baseamos nas literaturas internacionais, ou seja, em parâmetros internacionais. O mundo, ele pratica, quando a cadeia é curta, que não tem creditamento, porque nós estamos mudando de um modelo que cobra imposto do imposto, cobra imposto do valor acumulado, para um modelo que cobra imposto do valor adicionado. Se essa cadeia é curta, realmente, Altineu, a gente não pode colocar a alíquota do IVA cheia, padrão, porque teria aumento para o cidadão. E mesmo no serviço de educação, saúde, o setor privado ele contribui com as políticas públicas, se somam nesse esforço de universalizar a saúde, educação, transporte público, coletivo. Então, nessa lógica, e baseado na literatura internacional, e entendendo que o imposto sobre consumo, quem paga não é o setor empresarial, quem paga é o cidadão. Portanto, nós criamos aí 3 alíquotas: alíquota padrão, alíquota reduzida e alíquota zero. Por isso que a nossa reforma tributária, ela distribui a carga tributária e nós vamos reduzir. E é bom dizer também, Basília, que não há serviço sem indústria. Não há nação sem indústria. O Brasil tem que voltar a ser um país de produção de valor agregado. E o serviço ele vai creditar para o comprador, então para o adquirente. Então, nós não estamos aumentando a carga tributária nessa perspectiva. Aqueles serviços que vão ser vendidos para o cidadão direto, nós estamos colocando uma alíquota de 10%, nós reduzimos. Então, a saúde, a educação, o transporte e outros setores. Além de garantir, pela primeira vez, que o cidadão vai consumir uma cesta básica sem nenhum imposto. Não é fake news, porque agora a alíquota nacional será zerada no município, no estado e na União. E também medicamentos. E terá uma cesta básica estendida, que para aqueles que têm maior poder econômico vai pagar 10%, 12%, e para aquelas pessoas de menor poder econômico vão receber o dinheiro de volta. Então, acho que a reforma está muito bem estruturada, é uma ousadia e é a maior e melhor reforma que nós estamos fazendo pós-redemocratização do Brasil para dar dinâmica à economia brasileira, gerar emprego, renda e melhorar a vida do povo. Deputado Altineu Cortes, suas considerações finais também. O que nesta reforma tributária definiu qual segmento, o produto é melhor, mais estratégico do que o outro, para ter essa diferença na hora de pagar o imposto? Olha, alguns setores como saúde e educação, como citado pelo deputado Reginaldo, é óbvio que nós do Partido Liberal apoiamos. E a questão da cesta básica, é óbvio que a gente apoia. Mas não é só isso que está nessa reforma. Benefícios que foram criados para a Zona Franca de Manaus e o Brasil inteiro, você, Brasil, vão pagar incentivos que foram feitos e colocados nessa reforma. Algumas pegadinhas que estão ali na reforma. Isso vai incidir sobre o imposto sobre todo o povo brasileiro. E num todo, isso só o tempo dirá, essa reforma não é uma reforma boa para o povo brasileiro. Nós vamos ter a maior alíquota do mundo. Os empregadores, a prestação de serviço, eu volto a insistir nisso, emprega milhões de pessoas no Brasil, vai ser duramente penalizada. Essa sanha arrecadatória do governo, ao invés de ter sanha arrecadatória, o governo deveria ter um olhar para diminuir as despesas. Hoje, por exemplo, foi aprovado agora de manhã, com voto contrário do Partido Liberal, a MP 1185. Vai aumentar em 9% o imposto para as empresas, 35 bilhões de arrecadação. O governo só fala em arrecadar mais. Como é que a gente pode crer que uma reforma dessa vai ter benefício de imposto diminuído num todo para o cidadão e para a indústria do Brasil? Isso não é verdade. No final, essa conta não vai fechar. Agora, do modelo de simplificação, o PL sempre defendeu a reforma tributária. E a gente defende a reforma tributária, não com os números que serão concluídos aí, infelizmente. Mas o tempo vai dizer e a gente vai continuar aqui defendendo o que a gente acha melhor para a população brasileira. E o PL defende redução de carga tributária e não aumento, que o governo tem feito aí em vários projetos, como o de hoje, da MP 1185.
É isso, olha, conversamos hoje com os deputados federais Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, no maior estilo de que quando eles querem, eles fazem. Plena sexta-feira, a Câmara dos Deputados marcou a votação da proposta da emenda à Constituição da reforma tributária e a gente está aqui para acompanhar, claro, o resultado dessa sessão e as repercussões desse texto. Muito obrigada aos senhores. Muito obrigada aos senhores. Ponto final no CNN Dois Lados. Obrigado. Deus abençoe.